Olá pessoal, professor Wagner Oliveira de Biologia. Vamos dar continuidade ao reino Animalia. Então, nas nossas últimas aulas, nós começamos a trabalhar o reino Animalia, começamos a ver os invertebrados. Nós vimos que o reino Animalia ele vai ser dividido entre aqueles animais que são invertebrados, ou seja, não tem coluna vertebral, e aqueles vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral, tá? Dentre esses invertebrados, nós já vimos o reino Porífera e nós já vimos o reino não, o reino é Animalia, o filo Porífera e o filo Cnidaria. Hoje nós vamos olhar mais dois filos, que é o Annelida e o Echinodermata. Então, o filo Echinodermata, ou os equinodermos, eles são animais exclusivamente marinhos, dotados de um endoesqueleto calcáreo. Só para que a gente possa entender um pouquinho essa questão da estrutura do corpo desses animais, tá? Bom, os equinodermos, eles vão ser formados por um endoesqueleto. Endo interno, tá certo? Então ele tem um esqueleto interno e esse esqueleto é formado de calcário, tá? Bom, como o próprio nome já dá uma dica, equin, ou seja, equinos, né? Ele vem da palavra grega que quer dizer espinho. Derma quer dizer pele. Consequentemente, eu tenho animais que eles são providos de espinhos, geralmente salientes, ok? Bom, embora esses animais eles não tenham uma coluna vertebral, como a gente já falou, eles são invertebrados, tá? Mas eles vão apresentar uma importante esse endoesqueleto calcáreo, ele vai servir para esses animais como uma importante sustentação do corpo, tá? Ótimo. É, uma outra característica desses animais é que eles são dotados de um sistema hidrovascular. E esse sistema hidrovascular vai ser importantíssimo, porque vai ser ele que vai permitir que esses animais se movimentem, além da respiração, da circulação, da excreção e da percepção dos animais, certo? Desses animais, ok? Então, esse sistema aquífero ou hidrovascular, ele também vai ser chamado de ambulacrário, tá? Tanto que esse sistema hidrovascular, ele vai permitir que esses animais se movimentem através do que a gente chama de pés ambulacrais, tá? Então, eu não vou dar muitos detalhes sobre esse sistema hidrovascular, porque ainda não é muito a nossa intenção, tá? Mas já fica a dica aqui para que vocês possam dar uma pesquisada, beleza? Uma outra questão é sobre as representantes dos equinodermatas. Eu acredito que todo mundo que já foi à praia deve ter visto um ouriço do mar, deve ter visto uma estrela do mar, ou visto uma bolacha do mar, que ela é bem redondinha, tá certo? E além dos pepinos do mar, tá? Então, observa que esses animais, eles são exclusivamente marinhos, tá? Bom, com relação à reprodução deles, eu tenho geralmente, eles são dioicos. O que são dioicos? São seres vivos que têm sexos diferentes, tá? Eu tenho o macho e tenho a fêmea. No entanto, a fecundação deles vai ser externa, tá? Ao passar das diversas outros animais, outros filhos que a gente vai observar, a gente vai ver que essa fecundação, com o passar do tempo, ela vai deixando de ser externa e ela vai passar a ser interna, tá? Então, se liga. Então, equinodermatas dioicos, sexos diferentes, mas a fecundação
ela é externa. E outra coisa, importante também, além do sistema hidrovascular, que talvez seja a característica mais importante dentro dos equinodermata depois dos espinhos, ok? Uma outra característica importante é o alto poder de regeneração que esses animais têm, tá? Então, se eles perderem alguma parte do corpo, eles têm a capacidade de regenerar essa parte. Então, o próximo filo é o Anélida ou os anelídeos, tá? Bom, características importantes é que eles são animais de corpos segmentados, tá bom? Divididos em anéis, eles vão apresentar um corpo cilíndrico, alongado e mole, tá? Então, esses segmentos que eu acabei de falar, né, corpo segmentado, se você, por exemplo, observar uma minhoca, você vai poder observar aqui mesmo, ó, você vai ver que ele é dividido em partes, é como se fossem anéis que vão formando todo o corpo do animal. Aqui também, observa aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de sanguessuga, essa setinha aqui, beleza? Bom, esse filo ele vai apresentar cerca de 15 mil espécies e essas espécies elas vão estar distribuídas em ambiente marinho, água doce e solo, geralmente úmido, tá? Os anelídeos eles vão apresentar um sistema digestivo completo. O que eu quero dizer com sistema digestivo completo? Eu quero dizer que eles vão apresentar boca, papo, moela, intestino e ânus, tá? E que o alimento ele atravessa desde a boca até o ânus. Gente, isso é o primeiro animal que a gente observa, o primeiro filo que a gente observa que tem esse sistema digestório completo, tá? Uma outra característica é a circulação, é o que a gente chama de circulação fechada, tá? Também, dentre os filos que a gente tem observado, o anélide é o primeiro filo onde a gente também observa essa característica, tá? A respiração dos anelídeos ela é cutânea, ou seja, ela é pela pele. Por isso que muitos desses animais eles precisam do solo úmido para que aconteça, desculpa, a troca gasosa, tá? Uma outra observação importante é que, se vocês perceberem, até agora, até, por exemplo, os equinodermatas, eu tinha animais que eles eram exclusivamente marinhos, tá? O Anélida é o nosso primeiro filo onde eu não tenho essa exclusividade. Eu tenho ambiente marinho, eu tenho água doce, mas eu também já tenho solo, mesmo úmido, mas eu já tenho ele fora da água, tá? Então isso é uma característica bem curiosa em relação ao anelídeo, quando a gente vai comparando do ponto de vista evolutivo desses filos, tá? Com relação à questão da reprodução, com exceção dos poliquetas, tá? Poliquetas é esse tipo aqui esse aqui, ó, isso aqui é poliqueta, tá? E os poliquetas eles são marinhos, e são exclusivamente marinhos, tá? Fica a dica. Com exceção deles que são dioicos, ou seja, tem sexos separados, todos os demais, ou seja, minhoca e sanguessuga, tá certo? Oligoqueta e hirudíneos, tá? A gente vai ver o nosso próximo tópico aqui. Eles vão ser monóicos. O que quer dizer monóicos? Ou seja, eles têm o mesmo sexo, ou seja, o masculino e o feminino, consequentemente, eles vão ser o que a gente chama de hermafroditas, tá bom? Bom, e aí, como o nosso próximo tópico que eu já me adiantei, eles estão três classes importantes: oligoquetas, hirudíneos e poliquetas, e os mais representativos, né, aqueles mais importantes, seriam justamente as minhocas e as sanguessugas.
Bom, agora nós temos um vídeo e nesse vídeo nós temos alguns representantes do filo Annelida, que são as minhocas, e eu coloquei esse vídeo, gente, só para alertar sobre a importância das minhocas, né? Muitas pessoas têm nojo, algumas pessoas têm medo, outras pessoas associam as minhocas à transmissão de doenças. Só que as minhocas elas têm um papel muito importante no ecossistema, tá? Elas vão estar responsáveis por ajudar na decomposição de alguns materiais orgânicos, tá? Ou seja, digerindo essa matéria orgânica e transformando ela em nutrientes, tá? Além disso, as minhocas elas terminam cavando na sua locomoção, né, na sua mobilidade, elas terminam geralmente cavando túneis. E esses túneis, eles são importantes porque ajudam na passagem do ar, da água, além de abrir caminho para algumas raízes de plantas.